Olá, meu irmão, seja bem-vindo a essa série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Nós estamos numa sequência do livro dos Apóstolos, do Atos dos Apóstolos do Lucas, que é o segundo livro dele. Ele primeiro tinha feito o Evangelho segundo Lucas, mas nesse, como sempre, uma maestria, a capacidade de escrever, muito culto, o Lucas, escreve um trabalho que vai levando numa direção de um grande entendimento. E eu peguei e usei a Bíblia atualizada do Ferreira para entender isto. Então, cada capítulo desse ele vai falando, mas você vai entendendo que quem conhece mediunidade é mais fácil de entender, porque esse livro todo é um livro mediúnico, todo, cheio. E aqui o Paulo vai vindo para Jerusalém. Ele vai vindo essas viagens, você já veio descrevendo nos outros capítulos, Lucas vai descrevendo. O Lucas está, inclusive, acompanhando o Paulo nessa viagem. O Lucas, inclusive, vai acompanhar Paulo lá em Roma. É amigo dele e acompanha. E o Lucas escreve assim nesse capítulo 21, versículo 17 até o versículo 26. Ele diz: Paulo chega a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Alegria, porque tanto Paulo, Lucas e os outros que vinham acompanhando eles eram tudo trabalhadores de primeira hora. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com Tiago e todos os presbíteros que se reuniram, todos os trabalhadores. E tendo saudado, contou um detalhe que Deus tinha feito entre os gentis do seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram. Ele contou o que aconteceu com ele. Vocês percebem, irmão, que há milhares de judeus que creem e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que vocês ensinam a todos os judeus e os gentis a apostarem de Moisés. Eles falaram que existia lá em Jerusalém a conversa que ele ensinava as pessoas a não acreditar em Moisés. Não é verdade, é mentira, mas isso sempre acontece. Dizendo-lhe que eles não devia circuncidar os filhos. E na realidade, porque circuncidar é fazer a fimose, os judeus fazem isso com os filhos, mas o que ele estava dizendo, que Paulo tinha decidido isso numa assembleia própria em Jerusalém, no início do início do cristianismo primitivo, lá com Pedro, com todos eles, numa votação decidiram que os gentis que viessem não precisava fazer circuncisão, a não ser que quisesse, porque tinha muitos judeus que achavam que para ser judeus cristãos, para ser cristão tinha que os gentis primeiro aceitar o judaísmo para depois aceitar o cristianismo. E o Paulo disse que não havia necessidade disso, mas ele não ia de encontro às leis de Moisés, muito pelo contrário. As leis disciplinares é que mudam, porque as leis disciplinares ela muda com o correr do tempo. Aí ele diz assim, aí ele dizia que ele estava contra isso, circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que vocês já chegou, porque o Paulo era muito conhecido a notícia chegar. Faça, portanto, o que vamos dizer. Então, entre nós, 4 homens que voluntariamente fizeram um voto, leve esses homens, participe da purificação com eles e pague a despesa dele para que raspe a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Ele queria acalmar o grupo que estava indo de encontro. Quanto aos gentis a que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, de carne, de animais sufocados e da imoralidade sexual.
Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias de purificação, até que fizesse a oferta a favor de cada um deles. Então você vai ver, o Paulo, ele vai e faz o ritual que eles precisam para ver se acalma. Mas nem com os rituais acalmou, porque na realidade eles queriam mesmo era punir o Paulo de todo jeito, punir o Paulo. Então Paulo chega a Jerusalém e Paulo é preso em Jerusalém. Olha a sequência, como é que eles dizem, ó, como uma sequência. Paulo é preso quando já estava a findar 7 dias, ele fazendo as ofertas, tudo, até raspar a cabeça para os caras acalmarem o sujeito, os rituais deles. Que não tem necessidade disso, mas até hoje as pessoas acham que precisa ter esses rituais. As pessoas até hoje ficam preocupadas, tem que ter ritual daquele jeito, tem que ter o véu daquele jeito, tem que ajoelhar daquele jeito, o incenso tem que vir de um lado para o outro, o incenso tem que ser tal coisa, e assim por diante que vem. Quando já estava a findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram dizendo... agarraram Paulo dizendo, gritando, israelita, socorro, este é o homem que vem por toda parte ensinando a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Ele está dizendo que e quando ele está fazendo é o contrário, mas eles estão dizendo, porque já estava decidido. É assim que funciona, igual a fábula lá, do latim, a fábula, que o carneiro está bebendo água e o leão bebe em cima. O leão precisa do motivo para pegar o carneiro. E disse para o carneiro, você está sujando a água que eu bebo. E o carneiro disse, não, mas a água está vindo de cima para baixo, como é que eu posso estar sujando? Aí ele diz, então foi sua mãe que sujou e voa no carneiro, porque na realidade ele queria um motivo para pegar o carneiro. É assim que queria um motivo para pegar o Paulo. Disseram isso, pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensava que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Eles tiraram para fora do templo, porque na realidade não podia matar ali dentro do templo, eles tiraram, volta para o pátio. Mas nem ouviram Paulo, nem disseram nada, disseram que ele estava profanando o templo, enquanto ele fazia tudo igual, porque o Paulo conhecia aquilo demais, inclusive aquele templo. Ele foi do Sinédrio, uma das figuras-chave do Sinédrio, tinha sido aluno do Gamaliel, do Gamaliel, era considerado um dos jovens mais brilhantes de lá do Sinédrio, e muitos daqueles não perdoavam o Paulo ter dado essa mudança, ter transformado num cristão. Muitos não perdoavam. E o Paulo estava levando a ideia do cristianismo para o mundo todo. Isso estava incomodando eles. Eles achavam que é como se tivesse um adversário. Não existe esse adversário. Às vezes a pessoa vê como adversário. Mas o espiritismo também não é assim. Tem pessoas que pensam que o espiritismo é adversário do cristianismo, quando o espiritismo é a volta do cristianismo. E tem pessoas que olham como se fosse coisa do demônio. Como se você estivesse contra as ideias. Como contra? Um pastor bom é um pastor bom e nós admiramos e queremos bem. Um padre bom é um padre bom e admiramos e queremos bem. Quem é que não gosta de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce? Quem é que não gosta dessas figuras? Claro que são belíssimas. E o cristianismo é a escolha pessoal de cada um, escolher. Então Paulo arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Porque era uma multidão.
Então este, levando logo soldados e centuriões, correram para o meio do povo. E ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Paulo estava apanhando, espancando. Quando eles viram o comandante chegar, eles pararam. O comandante romano, porque aquela região estava sob domínio romano. Ele chegou com os soldados para acalmar os motins, porque normalmente Roma não queria motins ali nas suas províncias. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Da multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Saiu de lá. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Depois a massa do povo seguia gritando, mate-o, mate-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, Paulo estava preso, os caras pegaram ele, porque os caras pegaram ele à força para matar, nem ouviram ele não estava profanando nada, ao contrário, estava fazendo os rituais, já para evitar aquele mal-entendido. Mas os caras não queriam, já tinham decidido, o mal-entendido. E aí o comandante pega, e o comandante para tirar teve soldados, e senão a multidão matava. E aí ele disse, e o Paulo fala para o chefe, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, será possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Ele pensou que era alguém revoltado contra o Império Romano. Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. E obtida a permissão, Paulo, em pé nas escadarias, fez com a mão sinal ao povo, e fez um grande silêncio, e ele falou a língua hebraica, dizendo lições fantásticas. Ele fala na língua hebraica e vai dar lições fantásticas para as pessoas. O discurso do Paulo é fantástico. Espero, no próximo capítulo, ler o discurso do Paulo, ali, para aquele grupo, naquele instante. O Paulo, mediunizado, ele vai dizer coisas fantásticas. Mas você vê quando, normalmente é assim, você quando entra na frequência do Cristo, você vai entrar na frequência do amor, do bem, da fraternidade. A frequência crística faz com que você entre de outro patamar. Quem está na frequência egóica, normalmente não entende a frequência crística e normalmente incomoda e às vezes persegue, inventa coisas e persegue. Porque as pessoas, às vezes, é difícil entender como é que alguém que entrou na frequência do Cristo perdoa mais, ama mais, serve e faz o que o Cristo disse, ama que vos persegue e vos calunia. E, naturalmente, o Paulo não podia ser entendido, que aquelas pessoas estavam na religião, mas na parte instrumental, fenomênica, na parte humana, na legalidade. Ele não entendia a essência da religiosidade. A essência da religiosidade é Deus. E Deus, ninguém pôde melhor explicar Deus do que Jesus. E você vai entender Deus ensinado por Jesus no Evangelho do João. Por isso que eu fiz uma série, o Evangelho de João, o Espiritismo Inconsciente Puro. Se você entrar nessa série, você vai entender por que Cristo é o melhor caminho de você entender Deus. E você entendendo Deus, através do Cristo, você vai entender o inconsciente puro do Cristo. E vai entender as possibilidades imensas do seu inconsciente puro. Porque lá dentro de você a essência divina está instalada.
E a essência divina é amor, é paz, é alegria, fraternidade. Você só precisa trazer essa essência para a sua consciência, para mudar o patamar de você entender. Por isso que o cristão é quem segue o Cristo, nos atos, no gesto, não é quem diz da boca para fora eu sou cristão, mas é quem trabalha nessa frequência do Cristo. Por isso que Jesus é o modelo e o guia para todos nós. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro, que nós voltaremos nessa série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade.